Fala pessoal, então, nessa aula, na aula de hoje, a gente vai voltar num tema que é o equilíbrio térmico, né? E por que a gente vai fazer isso? Porque até agora a gente viu o que acontecia quando um corpo recebia calor. A gente aprendeu, né? E a gente ficou falando ali calorimetria, a palavra. A gente estava tecnicamente vendo qual era a quantidade de calorias para fazer um determinado processo. Agora a gente vai dar um passinho a mais. Por quê? Porque lembra que eu falei? O calor ele é uma energia que passa de um corpo para outro por conta de uma diferença de temperatura. Então esse calor está vindo de algum lugar, né? Então existe alguma coisa que está fornecendo esse calor e a gente vai avaliar um pouquinho mais isso. Como que a gente vai avaliar isso? É olhando o equilíbrio térmico. O que acontece no equilíbrio térmico? No equilíbrio térmico, pessoal, a gente coloca em contato térmico. Eu vou explicar porque eu falo a palavra contato térmico, mas não precisa ser necessariamente essa questão do juntinho, né? Do juntinho um perto do outro. Mas a ideia é, quando esses corpos A e B interagem e entre eles há uma diferença de temperaturas, o que eu sei? Então, eu sei que se eu esperar tempo suficiente, então imagina que aqui é a temperatura do A e aqui é a temperatura do B. Essas são as temperaturas iniciais de cada um. Então, se eu esperar tempo suficiente, uma hora eles vão convergir, eles vão ir para uma temperatura que é o tal do equilíbrio térmico. E nessa temperatura, a temperatura para de cair, ela estabiliza ali e fica ali. Então, isso que a gente chama de equilíbrio térmico. E foi isso que deu origem a gente começar a pensar nessa troca, né, do que seria calor, o que seria caloria. Bom, se a gente esperar, então, o tempo suficiente, a gente sabe que isso tende... Isso aqui são os pontos de temperatura. E os valores da temperatura de A vão tender a temperatura... Quer dizer, o A, que está mais quente, ele vai esfriar, ele vai resfriar um pouco mais. E o B, que está um pouco mais frio, ele vai aquecer. Então, essa é a ideia. Então, vai ter uma temperatura de equilíbrio. Nessa temperatura, as temperaturas param de variar. Então, a gente meio que diz que parou aquela troca de calor. Por quê? Bom, calor só existe quando existe diferença de temperatura. Então, é importante aqui eu pontuar algumas coisas. Como que isso acontece? Quer dizer, vamos parar e falar do tempo, né? Esse tempo aí, a gente pode ser muito, pouco. Pode ser até que essas temperaturas essa temperatura de equilíbrio não seja atingida se a gente não esperar tempo suficiente. Então, por simplicidade, a gente considera, olha, a gente esperou tempo suficiente para que essa temperatura de equilíbrio seja atingida. Outra coisa que é importante, quando eu tenho dois objetos, né, por exemplo, duas substâncias, vamos pensar em líquido que é mais fácil. Sei lá, vamos misturar água gelada com álcool quente, um álcool à temperatura ambiente. Misturei os dois. O ambiente, ele conta como um terceiro corpinho. Então, assim, o ambiente não sai da jogada. Mas, para simplificar, a gente pode considerar que o ambiente não entrou. Então, a gente pode fazer o seguinte. Está aqui o ambiente. Ele poderia atrapalhar as nossas medições ou até mesmo essa temperatura de equilíbrio, mas a gente pode considerar, por exemplo, que fez a mistura numa garrafa térmica, que isola o corpo do ambiente. E por isso a gente só considera o corpo A e B. Entenderam? Então tá. Na aula de hoje, então, o que a gente vai fazer é uma metodologia para determinar essa temperatura de equilíbrio. Então imagina que eu tenho um problema. O problema é o seguinte. Vou misturar duas substâncias diferentes e quero saber qual é a resposta final dessa temperatura de equilíbrio. Elas estavam a diferentes temperaturas e eu quero saber qual é a resposta final de equilíbrio. Tranquilo? Então, como que a gente faz isso? Tá bom. Acompanha esse raciocínio aqui que eu trouxe. Imagina que você foi no mercado e que você foi comprar alguma coisa, né? Então, no mercado acontece uma troca de dinheiro, né? Então, essa troca de dinheiro acontece da seguinte forma. Você está comprando, então você recebe menos 100. E da perspectiva do mercado, ele recebe mais 100. Então, é isso que acontece aqui na troca de calor também. Então, um corpo perde, o outro corpo fornece calor. E
o que a gente pode dizer sobre esses valores? Bom, a gente poderia aqui dizer que um é igual ao outro com o sinal trocado. Isso é um pouco complicado, eu não gosto de usar essa ideia. Então, você pode achar em livros de uma forma, mas eu gosto de deixar assim, ó. Até porque o sinal de positivo e negativo eu tenho que saber antes quem está ganhando e quem está perdendo. E nem sempre a gente tem esse valor. Então, eu prefiro, né, só escrever assim, ó, que A mais que B tem que dar zero. Então, isso sempre é verdade. Olha só, sempre no mercado você vai perder um dinheiro e o mercado vai ganhar exatamente aquilo que você perdeu, né? Se o caixa não desviar ali. Mas a ideia é essa. Você sempre vai poder dizer que isso aqui é verdade. Isso aqui, basicamente, é dizer que há conservação, né? Isso aqui é uma ideia de conservação. Ou uma equação de conservação. Tudo que saiu de um foi parar no outro. Mesma coisa, o dinheiro, ele também é uma grandeza que se conserva, né? Dinheiro não é criado espontaneamente, ele se conserva. Então, para cada um rico, tem que ter muitos pobrinhos sendo feitos aí. Fica essa dica também. Então, vamos lá. Lembra que o meu problema é achar essa temperatura de equilíbrio. E como é que eu vou fazer isso agora, então? Eu vou proceder da seguinte forma. Eu vou expandir essas equações. Por quê? Porque eu sei agora calcular o calor, né, de A e de B. É assim, ó. A gente pode usar tanto a equação fundamental da calorimetria, que tinha ali massa, substância e variação de temperatura, ou aquela de capacidade térmica, que é falando sobre um objeto, capacidade vezes o ΔT. Então, mas eu vou usar aqui, ó, essa equação. MA, calor específico, ΔTA, mais MB, estou muito próximo, MB, vezes CB, o calor específico de B, vai depender da substância dos dois, ΔTB, igual a zero. E aí, a equação mesmo, galera, ela é só isso aqui, ó. Ela é um pouco grande, mas isso aqui é da fórmula geral. Então, você não tem novidade. Você só está usando duas, né? Uma do lado da outra. E esse ΔTA, a gente tem que botar assim, ó. Final menos inicial. ΔT é sempre final menos inicial. Qual é a temperatura final? Eu meio que já adiantei que eles vão convergir para a temperatura de equilíbrio. Então, eu posso botar isso aqui, ó. Temperatura de equilíbrio, que é a final, menos a inicial. Então, é a temperatura inicial de A. Então, poderia botar um 0A, T0A. Pode ser? Porque aí lembra a gente que é a temperatura inicial. Mas MB, calor específico do B. E aqui a gente repete a mesma história. Eu sei que ele vai ir para a temperatura de equilíbrio final menos a temperatura inicial de B. E aí, o que a gente pode fazer agora, né? A gente poderia deixar aqui. Isso aqui seria tipo uma fórmula, né? Não é bem uma fórmula, porque a fórmula real que a gente usa é essa aqui, ó. Essa aqui. O resto é manipulação algébrica. Eu tenho que saber os valores de massa de A, do calor específico de A, de B, de C, as temperaturas iniciais e só. Mas eu posso, né? Vamos ver o que eu vou fazer aqui. Tá, eu posso continuar isso aqui. Eu posso continuar abrindo essa expressão, que ela é uma sopa de letrinhas, de um modo que eu termine só com a temperatura final de equilíbrio no lado esquerdo da equação. E vou passando tudo para o lado direito. Então, olha só como é que ficaria. Isso aqui é propriedade distributiva. E isso aqui multiplica esses dois. Aqui também, propriedade distributiva, e isso aqui vai multiplicar os dois. Então, eu vou ter MACA TEC. Aí, tinha que ter um atalhozinho para mudar, né, de cor. TEC
E aqui também vai ter um TEC, que é MBCB. Meu Deus. MB vezes o calor específico de B. E aqui vai ter negativo, olha, sinal negativo aqui, a mesma coisa, só que é MaCa, temperatura inicial do A, só que negativo. E aqui é menos MbCb, temperatura inicial do B. Conecta. Igual a zero. Agora, tudo que não tem TEC, que é a temperatura final, que é aquilo que eu quero achar, eu vou jogar para o outro lado. E aí eu posso botar também em evidência. Olha, fica assim, ó. Isso aqui é MaCa mais MbCb em evidência. Isso fica TEC, esse temperatura final de equilíbrio. Não esquece do que a gente está falando. Já aqui, ó, a gente vai ter jogar positivo e vai ficar MaCa Ta mais MbCb Tb. E aí, por último, eu passo dividindo para a gente fazer algumas considerações que vão simplificar. Por que eu fiz até o final, né? Lembrando, a fórmula mesmo é esse conceito aqui de conservação. Você só precisa escrever isso e ir abrindo e ir calculando, porque você, trabalhando com números, não é tão confuso quanto trabalhar com letras. Mas eu estou fazendo para ilustrar um finalzinho aqui, ó. Eu vou dividir. Vou botar em cores Ma, Mb sobre... Aqui vai ficar Ma mais Mb. E aí vamos botar valores aqui. Ca, botar de roxo Cb, Cb. E aqui em cima tem as temperaturas de Ta, vou botar de outra cor, Tb. Então, isso aqui é o que vai fazer, né? Isso aqui é a melhor forma, já aí é mais direto, você pode usar nos seus exercícios. Quando eu tiver qualquer corpo, 2 corpos, né? Se tiver mais corpos, a gente teria que voltar lá e colocar 3 corpos. Por isso que não é legal tanto você usar, decorar isso aqui. Você não precisa decorar isso aqui. Mas essa fórmula que é geral, ela pode ser simplificada em alguns casos. Então, é por isso que eu fiz questão de mostrar a fórmula. Então, o caso simples 1 é quando você vai misturar a mesma substância e a mesma massa de substância também. Então, o que acontece nessa situação? Quando você fizer isso, você vai ter Ma e Mb, eles são iguais a M. Então, caso 1, caso onde eu tenho a mesma massa, Ma, a massa de A e a massa de B, valem o mesmo número, Mzão. Vou botar aqui. E são feitos da mesma substância. Então, Czinho é igual a Cb. Vamos supor que fosse água, por exemplo. Vou misturar 2 massas iguais de água. Meio copo com meio copo. Então, eu vou ter aqui, nesse valor, pode botar só Czinho. Tá bom? Se eu substituo esses valores nessa equação aqui de trás, eu vou ter o seguinte, ó. Mzão, Czinho, Ta. Vou botar de vermelho. Mais... Aqui tinha um mais. Mais Mzão, Czinho também, porque é tudo igual, Tb. E embaixo eu vou ter o quê? Aqui é só MaCa, MbCb, só que agora todos os valores são iguais. Então, isso aqui fica Mc mais Mc. Então, fica aqui, ó, a seguinte fórmula no caso 1. Quando as substâncias são iguais, fica Mc, botei em evidência, né? Eu tirei ali e boto entre parênteses assim, ó,
TA mais TB. Legal? Sobre... Isso aqui é A mais A, seria número mais número. Então, isso aqui é 2 vezes número. Então, fica 2 vezes M vezes C. E olha o que aparece. MC em cima e MC embaixo. E no final, eu tenho um primeiro caso, olha. O que é somar as temperaturas e dividir por 2? Isso é TB. Isso aqui é TA. Sobre 2. Então, o que é isso? Isso aqui, galera, é uma média. Então, eu estou dizendo para vocês, olha, quando eu tiver a mesma massa e a mesma substância, esse trambolho aqui grande, ele fica bem simplificado. Então, se eu misturar meio copo de água com meio copo de água, a temperatura de equilíbrio final desse negócio, ele vai ser a média das temperaturas. Então, por exemplo, copo de água gelada com copo de água quente, né, vai me dar um copo aí meio morno. Então, isso é simples de pensar, tá bom? Média das temperaturas. O outro caso, o outro caso é quando a gente tem massas diferentes. Se a gente tiver massa diferente e substância igual, então vamos supor que é só água, caso 2. Aí a gente não vai poder cortar tanta coisa. É só CA é igual a CB, que é igual a C. Então, se eu substituir lá em cima, fica assim, ó. Vou pegar essa parte aqui, ó. Caso 2. Então, fica MA C TA mais MB C TB. O C está aparecendo nas duas parcelas, pessoal. Então, fica MA embaixo mais MB em cima. E aqui, ó, vezes Czinho. Aqui também. Então, eu também poderia fazer esse esquema de botar em evidência. Que é botar o Czinho, MA-TA mais MB-TB sobre MA mais MB Czinho. Então, se eu cortar isso aqui, eu fico com esse quadrado. O que é esse quadrado, pessoal? Ele é aquilo que a gente chama de média ponderada. Então, num segundo caso, onde a substância é igual, mas eu tenho massas diferentes, o que eu vou fazer é fazer uma média, esse TEC aqui, ele vai ser uma média ponderada. E aí você tem que saber o que é uma média ponderada. A média ponderada é tipo quando um professor faz 3 avaliações diferentes, mas cada um tem um peso. Então, sua nota no teste vale 0 a 10. Mas se o teste vale só 30% da nota, você não vai somar direto esse 10, né? Você tem que fazer essa média ponderada aí. Você tem que saber fazer isso, galera. Então, aqui é um outro caso. Beleza? Então, eu só abri a conta, mesmo, eu só quis mostrar essa equação. Porque em casos especiais isso vai te ajudar muito e você vai ganhar muito tempo. Aqui também, temperatura de equilíbrio, ela vai ser igual a isso. Então, o que você tem que saber? Que nesse caso aqui, eu tenho mesma substância e mesma massa. É tipo meio copo de água com meio copo de água. Aí você só precisa fazer a média. No segundo caso, você pode ter 2 copos de água com 8 copos de água. Então, a gente vai fazer uma média ponderada. Tem que saber ponderar essa média aí. Então, a ideia é essa aqui. E no caso mais genérico, você pode vir aqui e escrever essa equação e substituir os valores, que vai dar certo também. Acabei me excedendo no tempo. Achei que ia dar para fazer exercício nessa aula, mas eu deixo para a aula seguinte.